Para começar esse painel, eu queria falar que hoje o nosso painel vai falar justamente sobre o tempo, mas não o tempo do relógio, o tempo das pessoas, o tempo das gerações. Vivemos em uma era em que até 5 gerações compartilham o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo mundo digital, as mesmas incertezas. E, ao mesmo tempo, cada uma delas vive o presente de forma diferente, com as suas linguagens, valores, dores e sonhos. Afinal, o que nos une nesse atravessamento dos tempos? Como podemos transformar o desconforto geracional em aprendizado mútuo? O que significa, de fato, reencantar o futuro quando cada geração o imagina de um jeito? E com esse espírito que eu quero começar a nossa conversa, nós três aqui, pedindo para cada um de vocês se apresentarem brevemente. Vamos começar pela Mila, por favor. Como que você vê que o seu trabalho se conecta com esse painel falando sobre código do tempo e esse atravessamento geracional que a gente está vivendo? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou administradora de empresas de formação, sou pós-graduada em gestão de negócios, mestrado em administração e doutorado em comunicação com especialidade em diversidade. E sou professora atualmente da Escola de Negócios da PUC-Rio e, além disso, já fui gestora e dou muita consultoria. Na minha vivência, tem sido muito desafiador, tanto como consultora, mas não só como consultora, também como docente, lidar com essas questões. E, por uma coincidência muito grande, por isso que eu fiquei tão encantada com o painel, porque ele é muito importante, é uma discussão que a gente precisa aprofundar, precisa olhar com muito respeito as visões, das gerações e das pessoas. Eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado sobre geração Y, e foi interessantíssimo, os resultados. Então, na realidade, é bem desafiador, na minha visão, não só dentro da universidade, mas nas relações organizacionais, que hoje, sim, lidamos com várias gerações ao mesmo tempo, apesar de eu não gostar muito do corte geracional, porque eu, por exemplo, sou X, eu tenho 53 anos, mas eu tenho 500 coisas do pessoal Z e do pessoal Y, enfim. Mas é fato que há questões geracionais que acabam permeando no dia a dia. E, assim, uma das coisas que até vou me adiantar um pouquinho, Wallace, mas eu acho que tem uma palavra mágica, que é o que eu falo não só para os meus alunos, para os gestores das empresas, eu trabalho muito com pequenas e médias empresas, que é a palavrinha respeito. A gente tem que ter um respeito, as gerações, independente, elas precisam respeitar o espaço do outro. E isso, cada vez mais, tem sido um grande desafio, não é verdade? Então, eu acho que essa palavra é um grande norteador que a gente tem que pensar muito nela. Porque o meu direito vai até onde começa o do outro. E a gente tem que segurar a onda para não rotular as pessoas. Como, por exemplo, muita gente rotula a geração Z. Isso me incomoda profundamente, particularmente. Então, tem sido bastante desafiador. Perfeito, obrigado. Luiz? Muito bom. Primeiro, muito boa tarde para todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Wallace, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Menezes, eu tenho 26 anos e eu sou fundador da Trop, do Instituto Z. A Trop é uma consultoria de novas gerações. Então, basicamente, a gente ajuda as marcas a entenderem o que é a geração Z brasileira, quem são as pessoas da geração alfa, de que forma se comportam e, mais do que isso, como empresas de grande porte podem criar estratégias para poder, de fato, se conectar com essas pessoas. Então, eu estou nessa jornada, eu falo que meu trabalho com internet, inclusive, eu comecei no que a gente chama de Creator Economy, que é essa economia dos criadores de conteúdo, tem quase 10 anos. Então, por mais que eu tenha 26, eu comecei ali com 15 para 16, mais ou menos.
Então, meu primeiro trabalho foi trabalhar com influenciador, quando, inclusive, a gente nem falava que eram influenciadores, era a transição do blogueiro do texto para o vlogueiro do vídeo. Então, era bem também nesses momentos aí de mudança do nosso hábito de comportamento de consumo de vídeo. Mas a Tropia mesmo, a gente já está há 5 anos nesse trabalho. Então, hoje a gente já fez projetos com Meta, Google, P&G, BRF, Unilever, Mastercard, enfim, vai inserindo. Eu brinco que os clientes que a gente queria dar um tiquezinho assim de trabalhar, conseguimos. E agora é sempre a gente buscando mais também. E eu concordo 100% com o que a Camila trouxe. Assim, no final do dia, é muito menos sobre a data de nascimento. O corte geracional ele é importante no contexto antropológico, né? Para a gente conseguir, principalmente, comparar os marcos da vida com os das gerações anteriores. Que é aquela dicotomia que a gente vive de... geração Z com 30 anos não está mais casado e com casa própria, como, por exemplo, na época dos nossos avós, na época da minha mãe. Mas o mais importante, principalmente no momento de internet, como a gente vive hoje, onde tudo é muito fluido, é, no final do dia, o comportamento. E, então, é isso. É o meu comportamento que ele bate muito mais, às vezes, nas gerações mais velhas ou vice-versa. Então, como a gente analisa? Eu acho que esse papo hoje vai render, porque a gente vai falar de estereótipo, a coisa vai acender aqui. Wallace, boa tarde. Obrigado, Casa Firjan, por trazer esse tema para esse palco, né, nesse ambiente lindo. E é um assunto muito necessário. Como a professora falou, né, esse assunto tem causado, muitas vezes, da forma equivocada, ruídos, memes, piadinhas intergeracionais, né, as gerações, às vezes, utilizando a outra, né, enxergando como um adversário, né, principalmente no mercado de trabalho, e principalmente os profissionais maduros que se sentem ameaçados, né, pelas novas gerações que estão chegando e enfrentando um mercado de trabalho que é preconceituoso, né, em relação à idade. Então, assim, as empresas são preconceituosas. Elas não se deram conta que elas estão sendo preconceituosas quanto à experiência profissional, ao legado e a todo o treinamento e capacitação que aquelas pessoas tiveram, né? Isso é uma pena. Então, ambientes que tenham um turnover muito grande não conseguem sequer manter a cultura. E a gente enxerga, eu tenho visto nas consultorias, e eu vou terminar de me apresentar em seguida, nas consultorias que eu tenho atuado, que os profissionais de mais tempo de casa, os profissionais mais velhos, normalmente são os guardiões da cultura daquela marca. Isso é importante. Mas essa cultura só permeia quando existe diálogo dentro das companhias, né? Então, agora, me apresentando, meu nome é Martin Henke, eu sou fundador da Senior Lab Mercado Consumo 60+, uma consultoria que tem 11 anos já de atuação. Comecei a minha empresa em Porto Alegre e hoje a gente atua nacionalmente, atendendo grandes companhias, bancos. Nós desenvolvemos um produto com a Mafre Seguros, um seguro residencial bem diferenciado, que entendeu o perfil e os desejos do consumidor de seguros mais velho. Vamos usar uma persona, uma mulher de 75 anos de idade, que quer continuar morando sozinha, que não quer ir morar na casa do filho, mas o filho não tem tempo de ajudar ela a resolver as questões do dia a dia do lar. Então, criamos um produto que resolve essas questões. É praticamente o filho de aluguel, né? É exatamente um filho de aluguel. Vai lá, muda o sofá da sala para tirar o tapete para levar para a lavanderia, troca a lâmpada do corredor para a casa ficar segura. Por que as pessoas querem, as pessoas mais velhas, querem continuar morando sozinhas, de forma independente, como sempre viveram, e entregar isso, e aí a gente também, dentro dessas conversas intergeracionais, enxerga isso como oportunidade. E dentro dessa temática da consultoria, porque eu sou oriundo do mercado financeiro, de um grupo financeiro do Rio Grande do Sul, onde nasceu hoje uma grande empresa nacional que se chama GetNet. GetNet, que é do Grupo Santander, nasceu nessa pequena empresinha que eu trabalhava, não era tão pequena assim, lá no Rio Grande do Sul. E lá eu percebi que, nas nossas comunicações e na nossa estratégia,
a linguagem que a gente utilizava, gerada por gerações diferentes, para falar com o consumidor mais experiente, não estava funcionando. Tinha problema de entendimento, tinham ruídos, e ela não cumpria adequadamente a função dela, né? Ao entender isso, e ao montar a Senior Lab, que também trouxe aí as questões naturais da nossa longevidade, vamos usar a palavra como ela é, as questões naturais do envelhecimento, porque a gente está envelhecendo, não tem problema nenhum quanto a isso. As questões naturais da mudança dos nossos sentidos, e a gente conseguiu enxergar onde isso impacta no marketing, onde impacta no design, onde impacta na comunicação, em vários aspectos, né? E aí, diante disso, também acabei escrevendo o livro Shopper 60+, e antes disso também fui convidado para ser professor convidado da Fundação Getúlio Vargas do tema de Marketing 60+, né? Então, essa tem sido a minha trajetória, e essa tarde eu acho que vai ser incrível, e estou vendo todo mundo muito atento, e isso é ótimo para a gente que está aqui no palco, tá? Não, perfeito. Nossa, grandes trajetórias aqui no palco hoje, né? Perfeito, perfeito. Queria fazer agora uma pergunta para os três, saber, na verdade, a opinião de vocês. Quais são os principais desafios e oportunidades que vocês observam dessa relação intergeracional dentro do ambiente de trabalho? Porque a gente falou agora um pouquinho sobre desafio, mas quais são os principais desafios e oportunidades? Deixa eu começar com o Luiz. Primeiro que, assim, ao mesmo tempo que é quase uma relação de amor e ódio quanto às matérias que a gente nota, principalmente sobre geração Z, que sempre vem com aquele headline, que é o headline do clickbait, que é para gerar tráfego para o portal de notícias, que é geração Z, a geração que menos gosta de trabalhar. Sempre, né? É o primeiro ponto. Só que aí, a gente fez uma pesquisa na Trop esse ano que, basicamente, a gente quis entender quais são as dificuldades das empresas com a Gen Z. Então, ao invés de ouvir somente a geração Z, a gente quis ouvir as pessoas que são das outras gerações e que atuam no mercado de trabalho. O que a gente nota? Primeiro, que muitos dos estereótipos, na verdade, eles não são exclusivos, não são problemas únicos da geração Z. Pelo contrário, a gente fez um primeiro levantamento onde a gente colocava vários headlines desses diferentes jornais e portais de notícia, e todos eram com estereótipos, todos eram falando mal em alguma característica. E a gente coloca, você acha que isso aqui são de fato características da Gen Z? A maior parte dos respondentes, sim, 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 sim. Aí depois a gente revelava, a gente mostrava. Tá vendo essa matéria? Então, ela é de 96. E ela fala sobre a geração X. Tá vendo essa outra matéria? Ela é de 2005. E ela tá falando sobre os millennials. Tá vendo essa outra? É de 2013. Ou seja, uma das primeiras conclusões que a gente tira em cima desse estudo é que o problema não é a geração Z. O problema é a juventude, de forma ampla. Então, a geração da vez é a geração que está com um grande spotlight assim, na cabeça, um grande feixe de luz, e que, de fato, vai ser a geração da crítica. Da mesma forma que os millennials, há 8, 10 anos atrás, eram a geração que estava ali, de fato, movimentando a maior parte das discussões, principalmente entrando no mercado de trabalho. E o que a gente ouvia? Que o mi do millennial era do mimimi. Que o millennial ia viver de sonho. Que o millennial ia ser a primeira geração a disruptar tanto a ponto de conseguir transformar as relações de trabalho. E aí os millennials estão com burnout, chorando, tomando remédios de tarja preta. Então, sempre a gente nota que, no final do dia, a questão é a juventude, porque a juventude tem essa responsabilidade também, no fim, de acabar liderando, principalmente, as pautas mais transformacionais, né? Então, até uma das frases que a gente coloca na pesquisa, tem uma letra do Chorão que fala, né, o jovem no Brasil não é levado a sério. Por quê? Porque a questão é a juventude, no final do dia. Então, como a gente também quebra um pouco da barreira do estereótipo, porque hoje a gente nota que, tá bom, o foco está na geração Z, mas a geração alfa, os mais velhos nasceram em 2010, estão com 15 anos. A partir dos 14, a gente tem no Brasil lei da aprendizagem. Então, quando a gente fala que, oficialmente, esse ano é o ano que a gente tiver a maior parte das gerações dentro do mercado de trabalho, né, mais de 5 gerações, é real. A gente tem a geração alfa também já entrando nesse lugar. Até ontem eu fiz um post no LinkedIn que era na verdade, uma conversa do Twitter. O Twitter ele foi criado no Brasil, ele chegou no Brasil em 2008. E aí tinha uma interação entre duas usuárias, e a usuária falava assim, era nitidamente uma pessoa mais jovem, de seus 15 anos, falando, moça,
estou chocada, porque entrei no seu perfil e eu descobri que você criou a conta do teu Twitter quando eu estava nascendo, em 2010. E a pessoa que criou a conta em 2010 era uma geração Z. Então, era a geração Z com a geração Alpha tendo atritos intergeracionais e falando, onde estamos chegando? Aí os comentários embaixo eram algumas pessoas, INSS, corre aqui, por favor. Se eu estou na internet, no Twitter há tantos anos, acho que já tenho esse direito. Então, a discussão e essas relações intergeracionais, esse debate, essas trocas, isso sempre vai acontecer. Muda a geração, mas a conversa, os estereótipos reacendem. Eu falo e eu gosto de fazer a analogia de que é a mesma coisa de que todo ano alguém faz 18 anos. Então, todo ano alguém vai jogar no Google como tirar a carteira de motorista, qual profissão escolher, o que eu posso fazer dentro do Enem. Então, é normal, são discussões que elas vão sendo reacendidas. Então, não é sobre a Gen Z, a Gen Alpha, os millennials, a geração Z, X, os baby boomers, mas é muito mais sobre, de fato, esses atritos e como a gente diminui eles e olha muito mais para as relações intergeracionais e como discussões como essa, dentro do mercado corporativo, dentro das empresas, é o que, na verdade, também garante inovação, também garante que a gente consiga avançar se a gente olhar também para a diversidade etária. Perfeito, e eu vi o seu post. E quase fiz esse comentário também. Vamos agora, Mila, oportunidades e desafios dentro do mercado de trabalho. Muito na linha, né, do que o Luiz falou, eu acho isso. Eu, por exemplo, tenho muitos casos de empresas que pedem ajuda, socorro, a palavra é essa, né? O que eu faço com esse pessoal que está chegando que eu não consigo reter? Aí eu falei, e o que você está fazendo para trocar com essa pessoa? Porque querer trocar do seu jeito está tudo errado. E essa pessoa, esse jovem, ele tem muito para agregar. É meu mantra até na universidade também. Eu aprendo horrores com os meus alunos. E eu falo isso para eles. É claro que assim, as minhas disciplinas são de consultoria, né, de métodos ativos. Mas assim, eu falo muito isso para eles, eu não tenho o menor problema de dizer. Vocês me ensinam todo dia e eu não seria a consultora que eu sou hoje se eu não tivesse vocês. Então, é esse olhar, né? E eu acho que o Luiz falou de forma perfeita. É um olhar mais empático que está faltando entre as gerações, mas, sobretudo, com a juventude. Eu sou mãe de um Y e de uma Z, né? E os dois, às vezes, se pegam lá, eu digo, espera aí, vamos lá. E, muitas vezes, eu sou a ponta, né, para os amigos que são também Y, Z, enfim. De conversar, porque eu digo, poxa, eu não estou com 53 anos, mas fui muito criticada a vida inteira, porque eu não me comporto, teoricamente, como uma pessoa de 50 e poucos anos, né? Tenho uma cabeça muito fora nesse sentido. Eu fui doutrinada a ser diretora de empresa. Quando eu cheguei a ser diretora de empresa, eu era a pessoa mais infeliz da face da Terra. E fui criticada, né, pela família, por 500 pessoas, porque dizia, mas a gente não entende, eu estou infeliz, não pode, né? Então, eu acho que a juventude ela tem essa questão de formas distintas, né? Ser jovem, quando eu era jovem, quando, né, Luiz, enfim, o Martim também, eu não sei como é que a gente está de faixa etária aí, Martim, se a gente está próximo, mas eu acho que os problemas eram diferentes, mas a essência do que o Luiz falou era verdadeiro, porque eu fui já desacreditada várias vezes, né? E eu fico muito irritada quando desacreditam meus alunos, sabe? Porque, é a geração mimimi? Não, não é a geração mimimi, é a geração que está questionando o status quo. E graças a Deus, né? Porque senão a gente estaria preso a estereótipos, a formatos, normatizações, que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive dentro das empresas. Então, as empresas estão muito perdidas, é a minha visão. Os gestores estão muito perdidos, né? E com uma expectativa, muitas vezes, que é inalcançável, porque ele não está conseguindo, né? Eles não conseguem entender quais são as expectativas, muitas vezes, dessa juventude. Como é que eu retenho um talento? Como é que eu faço para essa pessoa se sentir feliz dentro do trabalho? Como é que eu tenho uma cultura organizacional que instiga esse jovem, né, a colaborar para o crescimento da minha empresa? Porque a competição está aí, gente.
Empresas que inovam são as empresas que vão segurar, né? E como é que eu tenho um ambiente de inovação se eu não tenho colaboração de pessoas que estão com uma outra cabeça, que questionam? Então, eu acho que são esses os principais desafios, né? E, mais uma vez, a palavrinha mágica, que é o respeito. Diante do que o Luiz falou e a professora Mila, eu acho que não tem muito a acrescentar, né? Eu achei brilhante, tá, a tua descrição a visão que tu construíste a partir da... E até na nossa live de discussão para esse painel aqui, eu falei brincando, tá, agora é só esperar a próxima treta, né? A próxima treta vai ser da geração alfa, né? Porque ela virá, pelo que o Luiz falou e pelo que está óbvio, porque a professora também destacou. E em relação... E aí a gente tem acompanhado alguns comportamentos e algumas gerações, por exemplo, a geração Y, né, os millennials, já passaram dos 40. Né? O primeiro grupo já está com alguns 44, outros 45, a depender do conceito. E a gente sabe que no mercado de trabalho, em algumas companhias, e principalmente na indústria criativa, ele é visto quase como um ancião nessa idade, um aposentado, que é uma coisa, assim, uma bobeira, assim, né? Não faz o menor sentido. A pessoa está no auge da sua capacidade intelectual, maturidade, sobriedade, capacidade de gerar empatia, e principalmente na indústria criativa, onde a gente precisa entender de gente. Né? Marketing é entender de gente, né? Desenvolver produto é entender de gente. Então, não que a geração alfa, a geração Z, por favor, vou fazendo as aspas aqui para não parecer uma treta na discussão, para não ter treta, né? Não que essas gerações não dominem, mas a experiência de vida, a nossa vivência, eu estou vendo algumas cabeças concordando, algumas discretas, outras mais efetivas, é isso. Então, a gente precisa ter em companhias que atendam um mercado absolutamente multigeracional. Né? Hoje tem crianças com 5 aninhos de idade tomando decisões de consumo. Tá? Claro que aí a gente entra numa outra questão, o quanto deve dar espaço para a criança decidir ou não. Mas temos pessoas de 110 anos de idade. Talvez não 110, mas a maioria, centenários. Hoje no Brasil, a gente tem cerca de 37 mil centenários. Boa parte deles estão aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? O estado do Rio de Janeiro é um estado que, inclusive, o município do Rio de Janeiro tem, pela projeção, pelos dados projetados do IBGE, 23% da população tem 60 anos ou mais. 23% é quase 25%, e 25% é 1 em cada 4 habitantes. Olhem só como isso é impactante, né, quando a gente olha o grupo com 60 anos ou mais. Mas, em relação ao mercado de trabalho, nós precisamos ter esse olhar que conheça todas as gerações, e não é uma pesquisa... Não é só uma pesquisa, e pesquisas são importantes porque elas encontram vieses assim ocultos e que transformam negócios, mas ter a vivência, ter o olhar multigeracional para um mercado multigeracional. Né? A gente tem que entender um pouquinho de cada geração e ter isso dentro das nossas companhias vai fazer uma economia mais sólida, mais consistente, negócios que vendam mais, né, que atendam melhor os seus públicos. Wallace, tem um ponto que eu queria acrescentar em cima do que vocês estão trazendo. Tem uma frase que eu sempre falo, que antigamente, para fazer revolução, a juventude precisava fazer um Woodstock. E hoje em dia, essa discussão ela acontece onde? A revolução acontece na palma da nossa mão, né? Que é postando um vídeo no TikTok, é fazendo um comentário na rede social. Então, porque também acho que tem uma percepção de que essa juventude que chega tem uma força muito maior. Não necessariamente uma força, mas hoje o consumidor, de forma ampla, independente da geração que faz parte, tem uma voz muito maior à medida que hoje a gente não está demandante apenas só dos instrumentos de mídia tradicional. Né? Não tem só uma TV, um rádio, um jornal. Qualquer pessoa tem, inclusive, às vezes, muito mais voz, muito mais capacidade de alcançar pessoas por conta das redes sociais do que um veículo, que uma TV, qualquer coisa do tipo. Então, isso que muda, né? A rede social ela subverteu muito essa regra, no sentido de
A internet deu a voz para o consumidor, a gente agora consegue projetar. Então, essas discussões elas acontecem de forma mais calorosa, mas não significa que elas nunca existiram. Elas sempre estiveram ali. Mas antes eram nos grupos sociais, eram dentro das faculdades, dos colégios, dentro do ambiente onde a juventude se encontrava. E hoje, em 2 cliques, você consegue encontrar essas pessoas. E eu acho que isso bate muito em relação também ao mundo do trabalho, ao futuro também do que a gente vê enquanto carreira. Porque, à medida que o comportamento tem mudado, as demandas também. O que eu sempre falo em relação à Gen Z, imagina, é uma geração que cresceu em contextos de policrises. Não significa que as outras não passaram. Passaram, mas vamos imaginar que pandemia. Né? Então, uma galera que estava em ensino médio, entrando na faculdade, tendo que decidir o futuro do que ia, tentando se formar enquanto um ser pensante em meio a todo esse caos. Guerra, crise econômica, a grande parte da juventude ainda não consegue, muitas vezes, entrar no mercado de trabalho porque o mercado está demandando de experiência que essa pessoa não tem, aí o mercado não dá, e aí fica aquele loop infinito. E o ponto é, se tem muita crise acontecendo, se é esse contexto de policrises, o que eu tenho que também fazer? No sentido de, eu vou me sujeitar ao que está sendo imposto de eu vou trabalhar 8 horas para ganhar menos que um salário mínimo? Faz sentido? Sendo que o salário mínimo não está pagando o mínimo do custo de vida que eu tenho para, inclusive, ajudar a manter a renda familiar ali da minha casa. Então, se eu ajudo, se eu sou uma das pessoas que ajuda minimamente o meu contexto familiar, faz sentido os padrões de trabalho das outras gerações? E aí que a gente começa a ver a fragmentação, porque isso em entrevista em profundidade com a juventude, muitas vezes a gente ouve. Tem que ter 2, 3 empregos. Então, eu tenho que ter o meu CLT, ao mesmo tempo que eu tenho que vender uma miçanga que eu vou fazer, que eu tenho que abrir uma lojinha dentro do Instagram, que eu vou fazer um vídeo no TikTok Shop, que eu vou tentar a minha carreira como criador de conteúdo ou qualquer outra coisa. Porque o ambiente me pede para ser fragmentado e para conseguir realmente estar em diferentes locais, fazer diferentes coisas, para, assim, lidar com o mundo. Né? Então, se o mundo está mais demandante, essa fragmentação e esse desencontro com o mercado de trabalho tradicional vai acontecer. Então, não é, eu sempre falo, às vezes, que vem essa discussão, a Gen Z não quer mais trabalhar no corporativo, não quer mais ser CLT. Você joga no TikTok CLT Premium, a galera pira, a juventude pira de saber dos escritórios, a quantidade de benefícios, as coisas legais. Tem também a falsa ideia de que a juventude quer viver de renda. E a gente ouvia isso na pandemia, né? Que a Gen Z ia viver da renda que ia ganhar. Primeiro, que renda? Essas pessoas não estão nem gerando dinheiro, né? Primeiro ponto de partida. Segundo, como que a gente passa em meio a todo esse turbilhão de informação? E aí acho que volta no ponto da Mila. Gerações são muito grandes. Quando a gente fala de geração Z, são 51 milhões de pessoas no Brasil. Gente, 51 milhões de pessoas é 1/4 da população brasileira. Divide o Brasilzão em 4, é 1/4 do nosso país. Então, não dá para falar que todo mundo age e se comporta da mesma forma. Então, como em toda geração, vai ter a pessoa que não lida bem com a forma, com as relações de trabalho e outras que amam e que querem estabilidade. Também a Gen Z não quer estabilidade, não quer casa própria, não quer carro próprio. Imagina, em pesquisa o que você pergunta e você vê as pessoas, não, eu quero constituir família. Sim, é o meu objetivo de vida, inclusive, casar de forma tradicional. A gente vê uma ascensão do conservadorismo dentro da juventude de novo. Então, são tantas gerações Z, são tantos millennials, são tantas gerações X que... Com quem que a gente quer falar? Eu acho que é muito também isso que a gente precisa ter em mente para a gente pensar nas estratégias que a gente tem para fazer enquanto empresa. Não, perfeito você ter falado isso, porque é o gancho já para uma próxima pergunta. Juro que vai ser tranquila. Falando sobre essa diferença também, quando a gente fala geracional. A geração Z, a geração X, a geração Y. Só que a gente tem que pensar que o Brasil é um país de tamanho continental, né? Então, talvez a realidade de uma pessoa que seja da geração milênio, a Y, do norte do Brasil é muito diferente da situação da pessoa do sul do Brasil. Então, toda vez que a gente pensa nisso, fala sobre geração dentro do Brasil, no contexto, a gente também tem que levar em consideração toda a vivência que essa pessoa traz. E essa é a minha pergunta para vocês. Como vocês acham que como as empresas lidam com essa diversidade e inclusão dentro do ambiente de trabalho, também com foco geracional, levando em conta toda a bagagem que as pessoas têm e vivências diferentes? Começar a Camila. E diversidade é minha praia. É um assunto que me encanta. Enfim, eu sou uma pessoa que
não aceito essa história de né, vamos fazer uma coisinha para dizer que a gente é politicamente correto, e as organizações, infelizmente, tem muitas que não traduzem o seu discurso em ações internas, né? Então, eu acho que assim, a diversidade é, mais uma vez, a palavrinha mágica, né, de respeito, e é super necessário as empresas entenderem, né, que existem, sim, pessoas com características diferentes, com oportunidades diferentes. Eu não posso comparar um jovem carioca, né, falando de geração Z, não posso comparar um jovem carioca com um jovem paulista com um jovem do Nordeste. São, às vezes, realidades muito distintas, né? E é de suma relevância, sobretudo, que as empresas entendam a relevância da diversidade em ações, e traduzindo-se em ações internas. Porque, senão, você cria até, né, um problema interno que vai permear, por exemplo, para a marca. A minha pesquisa foi com comunidade transgênera, né? E os resultados foram assustadores. Como essas pessoas são discriminadas, como essas pessoas são discriminadas dentro das organizações, como que essas pessoas são rotuladas, né? Então, assim, é assustador. E muitas empresas que também, dentro né, da questão da consultoria, mas o que eu posso fazer para a minha marca ser inclusiva? Você tem que fazer alguma coisa de dentro para fora. Não adianta fazer bonito para a marca ser politicamente correta, não. Até porque é tiro no pé, né? Se o consumidor entende que aquela marca está fazendo um discurso com uma narrativa inclusiva que é fake, é preferível não ter feito nada, porque é um caos quando, né, acontece isso. Então, as empresas, eu acho que elas estão ainda muito perdidas nesse quesito também, né? Sobretudo de traduzir em ações internas. Perfeito. Luiz? Uma das coisas que eu mais noto, assim, dentro das organizações de forma ampla, quando a gente também está no processo de consultoria, que muitas vezes a segmentação demográfica é o suficiente para a maior parte das empresas. Acham ser o suficiente, no sentido prático. Se eu estou pegando uma campanha, pegando uma estratégia, direcionando para o público 60+, que vive na região sul, pronto, minha parte eu fiz, né? Segmentei, coloquei lá dentro das ferramentas, principalmente de mídia online, essa segmentação. Ao invés de qual mergulho profundo que eu devo fazer em cima dessas comunidades para entender as particularidades de comportamento, a forma como consomem, a forma como interagem, quais são os códigos, as linguagens, de forma realmente a fazer esse mergulho, a entender na prática. Isso principalmente para a juventude, a gente nota muito, assim, as marcas muitas vezes chegam na gente, Luiz, a gente quer falar com a geração Z. Eu devolvo a primeira pergunta, com qual geração Z você quer falar? Ponto. Que isso também, em época de pandemia, a gente ouvia, quer falar com a Gen Z, vamos fazer uma campanha no TikTok. Contrata um monte de gente, faz uma dancinha, bota uma música aí viral. Resolvi, falei com a juventude. E não, vamos entender com quais comunidades ainda a juventude você quer falar. Eu quero falar com o público gamer. Tudo bem, então vamos entender o comportamento do gamer. Por que esse produto faz mais sentido, qual que é a relação, por que é mais importante, por que não é. Então, com essas etapas de aprofundamento, no final das contas, então, quando a gente sai só da segmentação demográfica e vai para a segmentação para grupos de interesse em comum, então, quando a gente começa a analisar a microcultura, quando a gente começa a analisar, de fato, o hábito dessas pessoas em grupo, que a gente começa a, de fato, ser muito mais assertivo. E eu acho que uma das coisas mais legais também no momento que a gente vive hoje, em termos de redes sociais e desse consumo mais massivo de informação, a gente não está num grupo só. A gente nunca esteve, na verdade. Acho que a rede social ela escancara isso. Mas a gente nunca esteve somente em uma comunidade. Eu uso de exemplo, se eu pegar o WhatsApp de qualquer pessoa daqui da plateia, eu vou encontrar lá o grupão do terceirão para a vida, que nunca mais o pessoal se falou naquele grupo e que todo mundo tem pavor quando recebe uma notificação do grupo. Vai ter o grupo da família, que também está silenciado.
Vai ter a viagem das amigas que nunca saiu do grupo do WhatsApp, nunca aconteceu. Vai ter o grupo da religião, vai ter o grupo... Enfim, a gente está em muitas comunidades ao mesmo tempo. Em cada uma a gente tem essas nuances de comportamento. Eu acho que a juventude, muitas vezes, ela também trouxe um pouco desse olhar e desse foco de mostrar que tá tudo bem o teu comportamento ser um no mercado de trabalho e ser outro dentro de um outro contexto privado. É normal, isso faz parte do ser humano. Não é aquela lógica que a gente ouvia também no passado de... Você é um só, no sentido de o teu trabalho, a tua vida, precisam andar na mesma via. E a juventude fala, não estou bem na vida, vai afetar trabalho sim, não tem o que eu fazer, como que a gente, né, dá mais luz também para esse tipo de discussão. Então, a gente tem caminhos, mas o desafio é sair só do básico. Muitas vezes, bota lá, 18, 24 anos, pronto, segmentei minha campanha. Aí você vai ver as peças da campanha... Parece uns posts do Facebook de 15 anos atrás. Eu vou ter que complementar, posso? A minha pesquisa foi sobre 3 peças publicitárias com narrativa inclusiva de uma importante empresa da área de cosméticos. E o meu objetivo era avaliar, dentro da comunidade transgênera, se, de fato, aquelas narrativas e personagens e dinâmica estavam condizentes com as expectativas de representatividade. E os resultados foram tipo, olha só, alguém fez pesquisa de campo, falaram com a comunidade transgênera de alguma maneira, né, com pessoas representantes? Com certeza não. Então, isso foi um resultado que é isso, né? Assim, fiz a minha parte, agora vamos em frente. Espera aí, né? Então, até as empresas estão entendendo que elas precisam ouvir mais. E, muitas vezes, né, nas campanhas publicitárias, isso está muito claro, que não estão sendo ouvidos. Martinho, eu vou te fazer outra pergunta, pode ser? Antes eu queria perguntar, está sendo gravado esse painel? Está sendo, porque eu vou adorar ouvir ele depois, novamente, tá? Com calma. Porque, pô, que preciosidade que está sendo esse assunto e que riqueza que vocês estão conseguindo trazer. Maravilhoso. Nos seus livros, você fala muito sobre o poder da longevidade e o impacto dos 60 a mais na economia e na inovação. Na sua opinião, o que as empresas ainda não entenderam sobre o valor real do tempo e da experiência dos 60 a mais? Nós temos 2 dimensões nessa pergunta. A dimensão da força de trabalho, da capacidade profissional, e aí é o que vocês estavam falando, eu queria trazer exatamente um aspecto no ambiente de trabalho, que é a malfadada, aquela apavorante inteligência artificial, né? Que algumas pessoas acham que é uma ameaça, que é uma coisa que vai destruir empregos e vai mudar muitas empresas, está mudando, mas os profissionais mais experientes, os profissionais maduros, em especial a metade da geração X e parte da geração Baby Boomer, eles têm um vocabulário por conta da metodologia de ensino, por conta de toda a bagagem de vida, mais ou menos de 6.000 palavras que eles conhecem o significado e boa parte que são utilizadas com bastante frequência. Algumas gerações não têm esse vocabulário todo, encontraram a forma de sintetizar e conseguem se comunicar e atingir seus objetivos com clareza. Porém, a inteligência artificial que a gente está usufruindo hoje, ela foi treinada com tudo que nós criamos daqui para trás. Ou seja, os profissionais maduros, eles têm uma capacidade de criar um prompt, que é aquela pergunta que a gente faz, né, lá no ChatGPT, no Gemini, uma pergunta mais objetiva, e mais clara e mais detalhada, por conta do vocabulário que possuem, né? Ou seja, conseguem explicar com mais clareza, e aí, desta forma, com essa inteligência que foi gerada também pelo conhecimento dessas gerações, ter as melhores respostas, ter os melhores resultados. Então, acho que essa é uma coisa bem interessante que as pessoas têm que perder o medo da inteligência artificial e têm que começar a usar, experimentar e descobrir para o seu dia a dia. A respeito da outra dimensão, que é no consumo, né, onde perguntaste, inclusive, sobre inovação, aí sim,
também é um ambiente que eu conheço bem, porque a minha consultoria atua exatamente nisso, aproximando marcas, produtos e serviços do consumidor maduro. Há muito desconhecimento, e assim como uma campanha que você analisou, que usou a realidade equivocada, possivelmente, né, por conta de não ter sido feito um trabalho aprofundado, uma pesquisa adequada, um mergulho na vida desse consumidor, também acontece quando se cria comunicação para o público maduro. Né, nós temos gerações diferentes, como eu falei lá no início, na minha apresentação aqui, criando comunicação, criando estratégias, sem conhecer adequadamente esse público. E os novos 60+, eles são muito diferentes do que os que estão no nosso imaginário. Né? A gente estava falando dos baby boomers, né? Os nossos avós, né? Hoje quem tem lá entre 65, 68 para cima, foram eles que assistiram o nascimento do rock and roll no mundo. Eles que iam no cinema depois da Segunda Guerra e vários anos depois assistir 3 filmes do Elvis Presley por ano, que Hollywood produzia. O Elvis Presley teve, durante 10 anos, ele não fez mais shows, só fazia filme. Então, vocês lembram, né, na sessão da tarde, a gente ficava olhando, né, na Globo, os filmes do Elvis Presley, no Havaí, aqueles filmes deliciosos. Né? Aquilo que veio para o Brasil e veio para o mundo. Então, o estilo irreverente do Elvis Presley, depois do James Dean, que fez as pessoas pararem de vir para o centro usando terno e chapéu e começaram a usar uma camiseta, um casaco de couro, é graças a essa turma, graças a esse consumidor. E muitas vezes a gente desconhece isso. A gente só enxerga visualmente, né, uma pessoa que viveu e a sua pele, o seu corpo mostra, né, o meu cabelo branco mostra o que a gente já viveu, e aí somos sentenciados, mas sem entender que lá dentro, né, da gente tem uma pessoa que contribuiu para esse nosso estilo de vida atual. Né? E quando a gente se dá conta disso, quando eu faço minhas atividades em clientes, e muitas vezes a empresa me leva para dentro da agência para ajudar a refinar ou adequar a comunicação e usar a linguagem adequada, eu tenho também essa oportunidade de mostrar isso. Então, temos muito a descobrir a respeito dessas populações. O fato é que tudo que se coloca preconceito, e aí isso vale para qualquer geração, né? Por isso que eu falei, a nova treta, por enquanto, virá, porque a gente ainda carrega preconceitos, né? E tudo que não é familiar a mim, tudo que eu não domino, acaba sendo uma ameaça. Eu não quero pensar sobre isso. E a respeito dessa questão, nesse momento jovem centrista, e eu nem diria que foi momento, porque sempre foi assim. Na verdade, nossos avós eram preconceituosos quanto à idade, nossos bisavós eram preconceituosos quanto à idade. Todo mundo foi. Talvez a gente consiga começar a quebrar isso agora, e esse é o desafio. Mas existe uma palavra, uma expressão que se chama gerascofobia. Gerascofobia, que é o medo irrefreável de envelhecer. O medo que, eu vou usar na minha persona, o medo invisível que eu tenho do envelhecimento. E aí, quando eu tenho medo de envelhecer, eu não quero nem pensar sobre isso. Então, se eu não quero pensar sobre envelhecer, eu não quero vender para um cliente maduro, porque eu não quero ter que pensar, não quero ter que analisar. Isso eu tenho encontrado nos meus clientes, tá? Gerações, grupos mais jovens que carregam isso. E isso é natural, as pessoas não fazem isso porque elas não querem, elas fazem isso porque é mais forte que elas. Então, superar isso ajuda a gente a criar uma sociedade melhor, mais inclusiva, empresas que entendem e marcas que vão ganhar a preferência desse consumidor, que no ano passado no Brasil teve uma renda só de 1,60 trilhão de reais. Em 2024, 1,60 bi foi a renda dos 60 desse grupo. Isso equivaleu mais ou menos a 12% do PIB brasileiro. É muito dinheiro. Ou seja, e são pessoas que
viram o nascimento do rock and roll, foram revolucionárias, usaram biquíni aqui no Rio de Janeiro a primeira vez e foi um escândalo na América Latina. As mulheres começaram a tomar pílula anticoncepcional e mudaram a dimensão das famílias e tudo começou a ficar diferente a ponto do Brasil parar de crescer em 2041. O Brasil vai parar de crescer. E aí começa a diminuir a população. Por conta de tudo isso que essas gerações mais velhas transformaram na nossa vida, né? Sensacional. Vamos agora uma pergunta para o Luiz. Está pronto? Vamos lá. Vamos lá. Na sua visão, o que a sua geração está tentando nos ensinar sobre o sentido do trabalho nos dias atuais? O que significa trabalho? Falei. Real? Real. Fala de forma técnica ou fala de forma verdadeira? Verdadeira. Bom, eu comentei um pouquinho sobre a discussão, ela está mais acendida por conta das redes, né? É mais fácil hoje você encontrar a crítica sendo feita de forma num contexto aberto. Aquele medo, aquele receio. E isso está muito relacionado também com os contextos de policrises, porque quando a gente para pensar, tinha um medo meio millennial, que é, se você fica menos de um ano dentro da empresa e você sai antes, você sujou sua carteira de trabalho. É a Gen Z, mas nem carteira eu tenho, então eu vou ficar uma semana. Luiz, me perguntam toda semana, mas absolutamente toda semana. Mas tem certeza, professora? Oi, né? Mas é isso. É isso. Então, a relação está mais fluida, assim. A gente vê também, né, dentro dos estereótipos, porque a Gen Z não leva desaforo para casa. Em meio a tantos desaforos que estão acontecendo no mundo, o que é um ali no dia a dia? Então, essa lógica da proporção. Tem uma vertente que a gente estuda dentro da Trop, que é a lógica do absurdismo. Basicamente, esse humor irônico, muito sarcástico, que zoa e brinca com tudo, independente se é, inclusive, ofensivo ou não, ele vem por conta dessas pressões externas. Por quê? Se o mundo está tão caótico, como que eu posso zoar desse caos como forma de aliviar a tensão de estar presente nesse momento social? Então, tem até um outro ponto também que a gente vê dentro de consultoria. A Gen Z tem um apego muito grande com nostalgia. Por que teve muitos artistas nos últimos anos que, assim, não lançam música há 20 anos e reacenderam, e são artistas preferidos da Gen Z? Por quê? Que é saudade daquilo que eu não vivi. É como a música de outra época me remete a um tempo que me parece mais simples. Então, é muita pressão hoje em alguns aspectos. Eu vou trazer um exemplo prático. Eu adoro falar. Que delícia devia ser jovem nos anos 90, ou no início dos anos 2000. Podia sair de casa, fazer qualquer coisinha errada que... Uma delícia. Não tinha internet, gente. Hoje em dia o jovem está na balada, tropeça e cai, tem 10 pessoas com o celular apontando para cima da pessoa. Então está sendo filmado o tempo inteiro. Tem a cultura da exposição, tem o medo do cancelamento, então é muita pressão. Antes, sempre faz o contexto também da lógica da escola. Com quem que você comparava? O material escolar da menina do lado, que é mais bonito que o meu. Eu estou usando a mochila do ano passado, ela já está com a mochila nova. Hoje em dia a comparação é com quem? Com um monte de influenciador mirim. Então, com crianças da geração alfa, com a parcela mais nova da geração Z, que está na internet fazendo conteúdo sob encomenda dos pais, que estão ali em cima, entendendo que ali é lugar de monetização, de expor essas crianças já ao trabalho infantil. Então, o campo comparativo é muito maior, a lógica é muito maior, então a pressão também aumenta, de forma que zoar de todo esse caos é também um alívio de, tá bom, se tá ruim, pelo menos que a gente se divirta e consiga rir um pouco disso tudo, inclusive de si mesmo. Tem um termo em inglês que é o self-deprecating, que é autodepreciação, autozoação. E a Gen Z é expert em fazer isso, tanto que quando eu faço um cruzamento disso com as empresas, no mercado de trabalho, tá tudo bem errar, as empresas vão errar. Agora, com quem que a Gen Z fica junto? Das marcas e das empresas que batem no peito e falam, tá bom, eu errei. Vou dar um exemplo prático, não sei se você se lembra, no ano passado, a Stone de maquininha, eles, basicamente, era na época de carnaval, tinha uma funcionária da Stone que tinha o Instagram da Stone logado ali no aparelho pessoal dela. Ela foi pro carnaval, curtir folia, postou um monte de story gritando na folia ali no bloquinho.
alegria e tal, no perfil da Stone. E aí isso viralizou pra caramba. O que você espera de uma empresa tradicional conservadora? No dia seguinte, demitida, né? Já era, acabou a carreira da pessoa. A Stone foi lá e se auto-zoou. Falou, gente, carnaval bom é carnaval que até os nossos funcionários estão se curtindo, se zoando, se divertindo, adoidado. Então, é como também olhar para os contextos de forma um pouco mais leve, tirar um pouco dessa pressão e desses códigos sociais invisíveis que sempre existiram na relação com o trabalho, na relação com a formalidade, no grau e nesse tom, muitas vezes, muito duro de, mas precisa mesmo ser tão duro assim? Que é aquela lógica do código de conduta também, que você pega, entra na empresa, recebe um onboarding lá, o processo de integração, 150 slides para ler. Aí a Gen Z não quer ler, né? E a Gen Z, na primeira 2 linhas, mas por que quem escreveu isso aqui? Me apresenta, eu quero falar com essa pessoa. Não faz sentido. Mas quando foi escrito? Em 1946, pelo fundador. Gente, uma hora dessa. Então, são nuances que, assim, a gente quebra a verticalização, e muito no sentido da hierarquia ela é quebrada, porque a hierarquia ela foi quebrada, inclusive, em relação aos meios de massa, como a gente estava falando. Então, se hoje a minha voz é párea a de uma Globo, por que dentro de um contexto empresarial, de negócios, de trabalho, eu não posso me posicionar e ainda assim ter uma troca de igual para igual? Eu nunca me esqueço, bem no começo da Trop teve um caso. A gente estava vendendo uma consultoria para um cliente. Aí esse cliente já tinha gostado, amado o plano. Falou, não, a gente vai contratar e tal, mas eu preciso que vocês façam uma apresentação, uma nova rodada para a nossa agência. A gente falou, tudo bem, né? Mais uma reunião, por que não? Vamos lá. Aí chegou na reunião, tinha tipo 15 pessoas da agência, e era um projeto assim, pequeno. Uau, como somos importantes, né? 15 pessoas aqui, um quórum grande. Aí, beleza, apresentamos e tal. Aí, no final, um dos diretores da empresa abriu o microfone ali da agência. E eu estava conduzindo a reunião. Aí ele virou e perguntou e falou assim, muito legal o que vocês estão apresentando, mas, viu, quantos anos você tem? Aí, na época, eu tinha, sei lá, 21, 22. 22. Aí ele, nossa, o que você tem de idade, eu tenho de carreira. Aí eu perguntei, mas você sabe fazer TikTok? Aí ele falou, não. Eu falei, é por isso que vocês estão me contratando. E boa. Muito bom. Agora vai uma pergunta para Mila. Vamos lá. Vamos lá, Mila. Queria saber, na sua opinião, se estamos realmente prontos para lideranças mais horizontais e empáticas, ou ainda tentamos encaixar um novo dentro das velhas estruturas? Pergunta boa, né? Não acho que a gente está pronto. Eu acho que as organizações não estão prontas. Elas querem, mas, ao mesmo tempo, os velhos modelos, né, se repetem. E aí a equação não fecha. Porque eu sou professora também de plano de negócios, né, na área de empreendedorismo. E eu falo, como é que você quer ter um teor de inovação se você não dá espaço? Né? Se tem aquela coisa hierárquica, o que o diretor vai falar, enfim. Então, acho que existe um movimento, mas eu não acho que as organizações estejam prontas. E aí eu acho que tem absolutamente tudo a ver com as questões que a gente está levantando aqui, né? das relações geracionais. E até da falta de escuta. Também, não só... Às vezes, o jovem não escuta a gente também. Tem isso. Mas eu quero para ontem. Oi? Não é assim. Roma não foi feita em um dia. Muita calma nessa hora. Quer virar VP, vice-presidente em 1 ano, né? Não. O que eu ouço, Luiz, direto é o seguinte. Professora, eu estou muito ansioso. Eu falei, mas por quê? Porque 30 anos eu tenho que estar com a minha casa, eu tenho que estar no mercado financeiro, eu tenho que estar... Eu falei, quem disse? Não, mas é minha expectativa. Eu falei, expectativa de quem? Fala, Luiz. Aqui a gente vê das gerações anteriores, né? Que imagina, com 23 anos, minha avó já tinha 3 filhas. Exato. Fala, gente, eu com 23 estou parcelando azeite. Tipo assim. É isso, né? Então, eu acho que as empresas elas não estão, de fato, preparadas. A horizontalização,
ela pressupõe escuta, né? Eu tenho um caso muito emblemático que eu adoro usar com os meus alunos, que é o seguinte: uma empresa que tem, muito resumidamente, uma empresa real, que um profissional, um gestor, foi contratado para fechar a empresa. E aí ele chegou e falou: não, espera aí, deixa eu conversar com os colaboradores, chão de fábrica, o que a gente pode fazer para reverter? E era o CEO da época, né, que andava pela fábrica e conhecia todos pelo nome. Ele fez um acordo com os colaboradores e disse: olha, gente, eu vou precisar de 1 hora a mais de vocês, eu não vou remunerar vocês por isso, mas eu quero capacitá-los. Vocês estão junto comigo? E os colaboradores: estamos sim. E muito em função da liderança transformacional, né, transformadora que ele estava exercendo. E essa empresa hoje é extremamente lucrativa. Então, é um típico, né, caso de horizontalização que deu certo. Mas não são todas as organizações. E aí a gente, às vezes, tem, por exemplo, empresas familiares, que isso acontece bastante, o patriarca, que foi aquele cara, às vezes baby boomer, né, que, filhinha, você não sabe o que você está falando, eu já ouvi isso várias vezes, né, que você faz todo um projeto, faz um planejamento, contrato para fazer gestão de mudança, na hora H, não, espera aí, não é bem assim, porque, enfim. Assim como também eu vejo profissionais jovens, né, que são tão ansiosos que não querem parar para ouvir. Então, eu acho que tem tudo a ver, tua pergunta, com o que a gente está discutindo, e é extremamente desafiador, né, porque como que você cria sustentabilidade a longo prazo sem inovar? E o ambiente de inovação, ele pressupõe escuta e espaço. Ouvindo você falar, eu pensei aqui, talvez o problema ele não seja as diferenças etárias, mas sim um problema real de escuta, né? Perfeito. Que é o que falta hoje em dia ainda, que podemos evoluir um pouco. Espero eu. Vou fazer agora uma pergunta para os três. Ao considerarmos tudo o que discutimos hoje aqui nesse painel, como podemos juntos transformar o medo de pensar em futuro em coragem para imaginá-lo? Vou começar pelo Martim. Pô, pergunta boa e difícil, hein? Isso aí dá uma tese. Dá sim. Na verdade, desafiador, né? Agora, pergunta a segunda fase da Unesp, primeiro né? a responder, não tem nem tempo de pensar aqui, né? É isso mesmo. Pois é. Bom, a gente chegou a vários consensos aqui a respeito da escuta, da necessária empatia entre todas as gerações, né? Isso eu tenho participado de alguns projetos onde dou consultoria para a empresa, para desenvolvimento de produto, adequação de comunicação, mas essas companhias têm profissionais mais experientes, né, que estão há mais tempo lá, da geração X, normalmente, né, a geração Coca-Cola, que, por sinal, a geração Coca-Cola no Brasil, né, a geração X, que era a grande revolucionária, que foi, durante uma época, Luiz, motivo das tretas, né, agora, os primeiros dois cortes etários da geração X chegaram aos 60 anos de idade. Então, até a geração X se sentou, né? Até a geração Coca-Cola se sentou, e esse é o caminho natural para todo mundo, né? O outro caminho não é o desejado. Esse é o caminho natural que a gente viver isso. E nessas empresas, os profissionais que estavam há mais tempo, às vezes, há pouco eu falei, né, de forma elogiosa dos protetores da cultura do negócio, algumas vezes esses caras também eram os que abafavam a inovação, os que, não, nós já tentamos isso uma vez e não deu certo. Poxa, mas foi em outro contexto, onde o ambiente de tecnologia não estava tão claro, onde para conectar na internet tinha que ligar para um número de telefone. Isso não é da tua época, tá? Eu peguei internet de escada, vai. Pegou? Eu tinha 7 anos, mas eu peguei. Bom, mas te deixavam solto em casa mesmo, né? Ih, O que uma criança de 7 anos vai estar entrando na internet? Se minha mãe soubesse... Então,
essa turma, com essa memória, acaba abafando e tipo, não, eu sei, eu já estou há mais tempo aqui. Então, realmente, para a gente ter perenidade profissional, para as empresas conseguirem prosperar de forma intergeracional, para um mercado de consumo intergeracional, de todas as faixas etárias estão comprando, né? É necessário que os profissionais mais experientes baixem a bola. Tipo assim, poxa vida, deixa eu usar a minha experiência de vida e para que eu não reproduza aqui no ambiente de trabalho, muitas vezes com profissionais que têm a idade do meu filho, as discussões que eu tenho em casa, talvez até a gente acabe conduzindo, misturando isso, e isso atrapalha os negócios, isso tira muita oportunidade de aprender com a inteligência fluida das gerações mais jovens e com a inteligência de empatia e de experiência de vida e de resolução de problemas que a experiência de vida, né, a vivência nos deu. Então, acho que esse é o meio termo, esse é o exercício que a gente tem que fazer, e é inevitável, tá? Porque o que acontece? O Brasil para de crescer em 2041. Nós já temos menos crianças nascendo, tem municípios que estão fechando escolas e abrindo ILPIs para cuidar dos seus idosos. Por quê? Porque não tem estudantes novos, as famílias estão tendo menos crianças, ao mesmo tempo, nós temos núcleos familiares onde existem um neto, o casal e 4 avós. Vocês devem conhecer várias situações desse tipo. Olha que mudança que está acontecendo. Então, o que acontece na vida, acontece nos negócios, porque é a vida que mantém os negócios ativos e funcionando, né? Luiz? Da mesma forma que você falou, gerações mais velhas têm que, às vezes, baixar a bola. E eu acho também o oposto, na mesma proporção de, muitas vezes, a geração Z, até a própria geração alfa que vem. Porque, assim, a geração Z é conhecida como a geração nativa digital. Mas nativa mesmo é a geração alfa, né? Porque a geração Z mais velha tem 30 anos. 30 anos são os nascidos de 96 em diante. Então, pegaram quando criança, como eu disse, eu tinha 7 anos, peguei internet de escada, sou de 99. Mas o acesso à tecnologia e à informação muitas vezes traz essa falsa sensação de você pode de tudo. Ainda mais agora com IA. Imagina. Eu sou professor também, eu vou corrigir alguns trabalhos, eu falo, Senhor de glória, tá tudo igual. Aí você faz uma pergunta um pouco mais difícil, né, um pouco mais que exige de um pensamento crítico, não vem de volta. Então, o quanto, no final das contas, esse letramento também para a juventude, ele é extremamente imprescindível também de, calma, toma teu tempo, tá tudo certo, tem coisa que é só a experiência, tem coisa que é só o repertório de quem tem a vivência do mercado. Tanto que até no processo de consultoria, quando a gente está montando os formatos de trabalho, os frameworks de trabalho, a gente sempre coloca que a gente precisa das lideranças das pessoas mais velhas por perto, de forma que elas sejam as experts dentro da categoria, dentro do segmento, dentro do mercado, que vão trazer tudo aquilo que a gente não tem de visibilidade. Então, eu consigo trazer visão dentro do meu campo, que é novos códigos, novas linguagens, as novas formas de consumo, quanto isso impacta o futuro, quanto isso impacta o mercado de trabalho. Mas esse resto aqui, nem quero. Quero contar com as pessoas que, de fato, já estão nesse ambiente há muito mais tempo. Então, como que esse inverso também é necessário assim, para a juventude de toma teu tempo, tá tudo bem. Esse lugar da empatia entre as gerações, essa empatia intergeracional mesmo de é outro contexto. Então, imagina, fazer trabalho de escola 15 anos atrás, 20 anos, era na Barça, depois virou Wikipédia, agora é o ChatGPT. Então, as coisas mudaram. O consumo de informação hoje também é muito maior. Então, para um jovenzinho, para um ser que está ali em formação, que o cérebro, o córtex pré-frontal ainda nem terminou, e já está consumindo milhares de coisas todos os dias, diferente do passado, que você consumiu o que passava na TV. Mal que você lia no jornal, se lia. Né? Então, se a forma muda, como essa empatia ela também ela é necessária, ela precisa prevalecer para que a gente vire mais assertivo, né? Consiga tornar também, como vocês mesmos trouxeram, as estratégias das corporações que olhem para essa intergeracionalidade. E é muito legal observar algumas marcas que já estão fazendo um trabalho bacana nesse sentido. Assim, a gente trabalha com BRF, com Sadia. O portfólio de produto deles é gigante. Então, tem desde um hot bowl que bota no micro-ondas e fica pronto em 3 minutos, para a pessoa que não tem tempo, do jovem que está na frente do computador, até o peru de Natal, que vai ser preparado ainda pela família e por pessoas mais velhas. Então,
o quanto essa elasticidade ela é também necessária no campo da inovação, no campo dos negócios, na relação e no trato entre as gerações para conversar. Muitas vezes a gente é contratado para fazer as consultorias, aí, não, porque a gente quer falar com o jovem. E a empresa é grande, né? A gente trabalha com multinacional. Você já conversou com seus estagiários? Fez um fórum desse monte de jovem aprendiz? Não. Está contratando empresas de pesquisa para contratar jovens de fora, já tem um monte aqui dentro, sabe? Já tem um campo vivo de pessoas e de insights. Mas as trocas, muitas vezes, não estão acontecendo. A falha, no final, é a comunicação corporativa, a comunicação interna, e não a inovação, não criar coisas novas e reinventar a roda. Vou complementar a fala do Luiz. Tem uma questão que não tem jeito, né? Hoje, a gente tem muito acesso à tecnologia. Eu estou falando da gente porque eu acho que são todas as gerações. Isso impactou consideravelmente, por exemplo, no meu dia a dia, né? A inteligência artificial está aí. Eu, como educadora, incentivo, sim, mas eu falo muito para eles com ética, né? Porque aí, qual é a diferença de você usar a IA, né? Cuidado para não emburrecer. Porque é isso, é usar a IA a favor. Eu não tenho o menor problema de dizer aqui publicamente que eu usei muito a IA, sim, para fazer o meu doutorado na busca de dados secundários. E está tudo bem, eu fui super ética, né? Mas eu acho que o desafio de todas as gerações, sabe, é a gente lidar com a velocidade das coisas. E a questão é que hoje, né, o que acontece no Japão, a gente pode saber em tempo real. Então, é uma ansiedade que eu acho que não é só da geração Z ou da geração... Não, é uma geração... Todas as gerações estão mais ansiosas, né? E lidar com isso no dia a dia... Então, por exemplo, os casos de burnout nas organizações, né? Os números são assustadores. Os casos de problemas nesse sentido, né, emocionais, dos alunos que eu lido, que estão aumentando exponencialmente. É assustador, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar para refletir. E aí, às vezes, as organizações não param para refletir. Não, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Calma, vamos parar para também raciocinar, vamos ter um momento como esse. E, às vezes, não rola, né? Então, eu acho que tem essas, só complementando o que vocês falaram, que foi incrível, a gente tem esse desafio como sociedade, inclusive. Vamos parar para refletir? Mas parar para refletir não dá tempo. Eu falei, por que não dá? Né? Então, eu acho que tem essas questões que são muito desafiadoras. Eu acho que, às vezes, eu olho para os meus alunos e digo assim, gente, menos, sejam jovens. Eu fui geração Coca-Cola, gente. Né? Então, assim, na minha época, Você não tinha... geração Coca-Cola. Eu sou, é verdade. Ainda sou, é verdade. Eu fui uma jovem, né, da geração Coca-Cola. Então, cara, era uma delícia eu não ter celular do meu lado, não ter a IA resolvendo minha vida, não ter... Que sonho, né? Enfim, não ter WhatsApp, imagina desinstalar o WhatsApp. Eu ia para a faculdade, não existia celular, cara, não existia internet, Luiz, para você ver. E as pessoas se encontravam, né? Marcava show, todo mundo se encontrava no mesmo lugar. Era assim, vamos embora para o Guns N' Beer, que era né, eu fui da UERJ, vamos embora para o Guns N' Beer celebrar o 0. Vamos embora para o Guns N' Beer celebrar o 10. E era uma delícia, são as melhores memórias que eu tenho, né? Mas eu acho que é uma questão, eu queria ampliar um pouco, porque eu acho que é uma questão para todos vocês também. Não sei se vocês percebem isso. Todos nós estamos mais acelerados, né? E a gente tem que fazer uma parada para refletir, não só como pessoas, mas como as organizações e como sociedade. Posso acrescentar um ponto? Tem um amigo meu que trabalha na área de inteligência da Microsoft, no Vale do Silício. Inteligência da Microsoft, só isso. O cara pesquisa tendências e acompanha os lançamentos. E aí ele estava me falando que ele estava numa angústia, ele estava cansado, ele estava estressado, porque ele não dava conta de entender tudo que estava sendo lançado, tudo que estava sendo, toda a inovação para traduzir para a companhia. Vocês imaginem, se o cara de inteligência da Microsoft está ansioso, a gente pode gritar aqui, pode espernear, porque está tudo bem. Ou seja, é uma armadilha que muitas vezes a indústria, o sistema... E o sistema não é uma entidade maligna, não vejam dessa forma.
É como as coisas vão funcionando e como tentam, às vezes, nos convencer. Então, vamos relaxar, vamos utilizar bem, vamos conversar mais, né? Tentar levar para dentro das companhias o que a gente vê naquelas fotos de família, né? Os bebezinhos, as crianças, os mais jovens, os visitantes, o avô, o bisavô, e todo mundo se entendendo com amor, né? Claro que levar amor para dentro da companhia, às vezes, isso é muito ilusório, mas o entendimento, buscar o entendimento entre todos, né? Eu vou complementar aqui, eu sou milênio, eu passei muito dessa fase, o Luiz falou uma coisa que me lembrou muito, aliás, a minha infância, assim, minha juventude, que era essa coisa do milênio, ele é o pós o emprego fixo, ele teria que ser CLT sim ou sim. E você não tinha opção de mudar de carreira ao longo da vida. E aí, quando a gente pensa, se a gente voltar, sei lá, na década de 40, de 30, 40, as pessoas morriam com 40 anos com uma dor de dente. E hoje a gente está em 2025, as pessoas conseguem chegar a 100 anos. Então, assim, será que realmente a gente precisa ter uma função para o resto da vida? Deus me Ou a livre. gente pode mudar e está sempre em transformação. Eu sou formado em turismo, hoje eu trabalho no laboratório de tendências, com pesquisa e análise de tendências, e no futuro eu não sei ainda qual vai ser a minha profissão. Ao mesmo tempo, eu tenho um projeto de viagem, eu sou escritor, então, assim, a gente está ali sempre em mutação. Eu acredito que o futuro é muito isso. Isso independe da geração. Ontem eu estava conversando, a gente conversou um pouquinho também sobre isso, sobre essa fluidez da gente se cobrar um pouco menos, sabe? A gente tem esse imaginário que a gente só pode seguir por um caminho reto. E quando a gente fala, principalmente futuros, estudos de futuros, o caminho nunca é reto. Por isso que é Festival Futuros Possíveis. E futuros sempre no plural, nunca no singular. Então, eu queria agora começar a abrir para vocês, para as perguntas. E, por favor, levantar a mão. A gente tem aí 15 minutinhos somente. Nunca participei de um painel que 5 pessoas levantaram a mão ao mesmo Nossa, tempo foi muito pra pedir. rápido, né? Foi. Muito Acho que a gente rápido. fez um bom trabalho aqui, que bom. Está me ouvindo? Alexandra, Geração X, Coca-Cola, o que vocês quiserem chamar. Né? Eu estou encantada com esse painel. Queria falar com a Mila, quando a gente fala em retenção, né? Eu acho que a gente tem que ampliar a cabeça da gente, que talvez a gente não vai reter mais. E as empresas têm que se preparar para isso. Concordo. Quando o Martim falou dessa coisa do pessoal da indústria criativa não está conseguindo se colocar, e cai no que o Wallace falou, né? A gente vai ter que se reinventar. A gente ainda não vai ficar casado pro resto da vida com a mesma pessoa, a gente vai viver mais, a gente vai ter que fazer outras coisas. Luiz, eu estou encantada com você. Eu estou muito chateada com o meu algoritmo por eu não ter te conhecido antes. Dá o teu Instagram para todo mundo te seguir, Luiz. Eles merecem. @Luiz Menezes, Luiz com Z, Menezes com Z, tá aí no tela. É impressionante a sua capacidade de enxergar a sua geração e a nossa. Eu sou conselheira do IEL Espírito Santo e hoje, de manhã, a gente teve aqui um painel de liderança. E tem uma questão que, para mim, eu queria colocar para você. Estou fazendo uma consultoria aqui. Assim, eu tenho uma empresa e eu tenho de tudo lá. O mais velho tem 65, o mais novo tem 18. E a gente vive bem lá, as pessoas convivem muito bem. Quando você falou em nostalgia da sua geração, eu percebo, por exemplo, que a geração Z é muito mais suscetível a aceitar a minha geração, do que, por exemplo, a Y. É mais preconceituosa. Mas a gente tem um problema a título de liderança média. Os líderes, os gerentes, a nível de gerente, o cara já está lá capacitado e a gente consegue levar bem. Mas, na hora que eu vou pegar aquelas lideranças ali de coordenação, supervisão, isso é um problema no IEL do Espírito Santo também, de formação. Essa geração não quer liderar. E aí, como é que a gente vai fazer? Porque a gente precisa. E o pessoal lá de cima, o Y, não quer ficar aqui na coordenação, ele quer ir para lá.
Então, a gente está com um gap aí, que como é que a gente resolve esse problema? Aí fica para vocês três, aí, quem quiser responder, porque isso aí é uma questão que está difícil. Para mim, está difícil na indústria capixaba, acho que deve ser um problema aqui no Rio de Janeiro também. É show do milhão, né? Que é essa pergunta de $1 milhão, não é nem de reais. Tem muitas camadas aí dentro disso. Primeiro que eu entendo que hoje a geração Z mais velha, né, que está com seus 30 anos já, também consegue ter um pouco de consciência em relação das possibilidades de carreira em Y. Então, eu posso me tornar especialista naquele assunto, ou então eu posso mudar de profissão a qualquer momento, ao invés de ter que ascender apenas para aquilo que foi imposto no passado, que é ou você vira uma cadeira executiva, ou você vira uma liderança e começa a ser diretora, como a Mila mesmo pontuou na vida dela, quando ela foi cobrada para estar nesse espaço, ou então você não tem espaço no mercado. O que já não é mais uma verdade, né? Então, existem muitas outras possibilidades para além só da liderança. E eu entendo que o ponto da Gen Z, e muitas vezes não querer estar no espaço da liderança, é o trato, no sentido de vou ter que cuidar de pessoas. Não estou cuidando nem de mim, vou ter que cuidar de um terceiro, né? Vou ter que liderar, vou ter que instigar, vou ter que treinar, capacitar, fazer com que isso aconteça. Mas dentro das corporações que muitas vezes a gente dá consultoria, a gente também nota esse desafio, não é algo individual e do Espírito Santo, realmente é um ponto que é um pouco mais coletivo. Mas e aí que a gente vê, agora, nesses últimos 2 anos, voltou uma ascensão dos programas de trainee. Então, voltou a necessidade de trazer os jovens para sentar nesses espaços que são voltados à liderança executiva. É uma questão mesmo de perfil. Eu acho que quanto antes a gente consegue identificar o perfil e o comportamento daquela pessoa, daqueles jovens, daquele grupo, e entender quem tem aspiração, quem tem minimamente desenvoltura para esse espaço e apresentando esses meios também que a liderança não é um bicho de 7 cabeças, tem potencial. Mas eu entendo que hoje tem uma resistência a mais, porque também em alguns contextos corporativos a gente nota, às vezes o benefício de ser líder não compensa pela demanda. Então, ok, vou ter um incremento, vou ter uma posição, mas o cargo já não é mais suficiente, entende? Não é só o título. Não é o Luiz da Trope. É o Luiz da Trope hoje, mas pode ser que amanhã seja o Luiz da Farmácia Pague Menos. E está tudo bem. Então, não é só o título que muitas vezes os millennials e as outras gerações às vezes tinham um apego um pouco maior. Da empresa ser o sobrenome, do cargo ser um sobrenome. Então, quando a régua do benefício e do status que aquilo gera já não está compatível à carga emocional também, e o quanto o trabalho vai ser muito mais demandante na vida, que eu quero ter ela mais equilibrada, essa conta começa a não fechar. Mas acho que tem meios de conseguir contornar isso, de fazer essa curva que parece estar achatada aumentar e essa percepção de valor em relação à liderança também crescer. As pequenas e médias empresas estão com a mesma dor, tá? Até porque elas precisam, né, dessa gerência média, supervisão e tal, para fazer a empresa crescer. Não só crescer, sobreviver, né? Então, eu acho que o que o Luiz falou realmente é muito pertinente, porque é isso, se está muito discrepante com as expectativas, como é que eu também, né, quero que essa pessoa assuma, às vezes, um papel que não está condizente com as suas expectativas, né? Então, esse também é o grande, e aí é a pergunta do milhão mesmo. Quer acrescentar? Não, nada a acrescentar. Mais uma pergunta, por favor. Boa tarde. Está saindo aqui o som? Tá, né? Boa tarde, gente. Prazer, meu nome é Johnny Soares, eu sou aqui da Firjan Yel. Quero parabenizar o painel. Na verdade, gostaria até que ele continuasse, acho, em novos encontros, porque é um assunto muito, muito importante. Assim como a professora Mila comentou, né, eu também costumo ser contrário a generalizações, né? Então, embora a gente esteja generalizando, falando de gerações, cada geração, né, tem o seu recorte, as pessoas têm as suas particularidades. Eu, particularmente, além de atuar aqui na Firjan, sou professor também de outra instituição e atuo com executivos na casa dos 50, 60 mais e com alunos na faixa etária do Luiz ou até menos. Então, tenho vivenciado essas duas realidades bem distintas. Sugiro até que você, Luiz, e o Martin se juntem, sejam sócios, para poder unir esses dois universos. Já vira uma Big Tech, né? Pensando nisso. Não é? Já vira um encontrão de mundos aí, total. Obrigado. Eu achei isso aí maravilhoso. Eu fiz escrevi uma pergunta até para não me perder aqui, porque as ideias foram tão geniais.
que é a seguinte: a geração Z, ou um recorte dela, já que a gente, né, tentou não generalizar, mas fazendo um recorte, parece querer mais liberdade, propósito, conjugada com a urgência, que foi tão falada. Em contrapartida, a geração 60+, aprendeu que trabalho é muitas vezes sacrifício e construção. No futuro do trabalho, estaremos diante de uma nova ética ou de uma geração que não aguentará a frustração? Quantas perguntas do milhão, né? Mas, olha, eu acho que é o ponto que a gente via também em relação aos millennials. Fazer um comparativo, que há 10 anos atrás a gente via os millennials falando: eu vou abandonar o CLT, eu vou vender arte na praia. E tá bom, e tá tudo certo, sair da carreira que meus pais queriam que eu ficasse a vida toda. E hoje entenderam que estão tendo que voltar, e alguns entrando de novo no mercado corporativo, e outros que conseguiram abandonar e se livrar disso. Então, não acho que é uma via única. Eu faço comparativo com os millennials no sentido de vai ter uma galera frustrada de toda forma, perante o contexto externo, sabe? As questões muito mais macro, e tanto de macro tendências quanto macroeconômicas. Então, não vai dar. E eu acho que quando a gente faz a lógica da juventude, pensa em Gen Z, é uma dicotomia absurda. Não é só sobre propósito, é muito mais sobre valor ali mesmo, de olhar e falar: poxa, mas se o mundo vai acabar em 5 anos, por que eu não vou comprar na Shopee? Entende? Então fala: porque a Gen Z é preocupada com sustentabilidade. Como é que é comprar a blusinha de R$10 que veio da China? Então, é um dilema o tempo inteiro, que até pontua, né? A juventude é hipócrita. É que está mudando de opinião o tempo inteiro. Então, eu acho que está mais predisposta, como a gente bem pontuou aqui durante o painel, a mudar de opinião. Então, hoje eu acredito nessa ideia, nesse propósito, né, nessa crença, mas pode ser que amanhã seja igual a validade de um tweet, 24 horas. Igual um story. Amanhã some. Amanhã é outra personalidade. Eu adoro quando o pessoal fala: qual vai ser a minha personalidade do ano que vem? Começa o ano novo, eu posso inspirar uma nova pessoa. Então, como a gente olha também por esse aspecto. Então, acho que tento enxergar o copo mais meio cheio do que meio vazio, mas... Gente, felizmente, chegou o final do nosso painel. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Vou passar agora para os nossos panelistas para considerações finais. Por favor. Queria muito agradecer, espero ter deixado uma sementinha aqui para vocês não só pensarem, né, nas suas vidas pessoais, mas vocês também pensarem nas pessoas que vocês convivem, o quanto é importante, quanto a gente aprende, seja com jovens, seja com baby boomer, enfim, né? Eu agradeço demais a oportunidade, agradeço a Casa Firjan por esse espaço, porque eu acho que é isso. Enquanto a gente está trocando, tem jeito. Certeza. Só queria agradecer, gente. Que delícia de conversa. Muito obrigado novamente pelo convite. Adorei conhecer todos vocês. E a interação também. Acho que isso aqui é o mais rico, assim, no final das contas. A gente está nesse espaço hoje de poder falar, mas quando eu também estou do outro lado ouvindo, é muito enriquecedor quando tem essa participação mais coletiva, quando todo mundo está se sentindo aqui realmente dentro de uma unidade. Então, esperamos ter inspirado alguma coisinha. Que vocês levaram 2 centavos do que a gente falou hoje para casa, eu estou felizaço. Também. Todos. A gente estava aqui entendendo os novos comportamentos das novas gerações, e eu quero trazer um novo comportamento, rapidinho, em 1 minuto, das gerações do boomer, baby boomer, uma pesquisa que nós fizemos, nós participamos, e aí onde homens e mulheres das classes B, C e D, com 60 anos ou mais, declararam seus hobbies preferidos. O que gostam de fazer para se divertir, o que lhe dá prazer, o que é a essência da vida. E aí vieram lá centenas de respostas, né? Não eram opção de marca X, as pessoas escreviam o que queriam, foram 12.200 participantes, ou seja, uma amostra bem rica. Primeira posição, caminhar e fazer atividade física, entre homens e mulheres. E aí, na 4ª posição, também equilibradinho, viajar. A novidade para a gente, e uma série de preferências, uma série de hobbies para cuidar de si, cuidar do self, né? Os netos, cuidar dos netos para as mulheres com 60 anos ou mais, está na 18ª opção de hobby. Olha, eu corroboro, tá? Já avisei. Já avisou em casa? Já avisei.
18ª opção de hobby. Então, assim, olha, os baby boomers, a geração madura, disruptando, dizendo, porque as mulheres estão falando, eu fui mãe dos meus filhos, eu fui mãe do meu marido, fui mãe dos meus pais, eu fui mãe de todo mundo, agora é minha vez. Esse é o recado, né? E entre essa nova turma 60+, e essa nova turma da geração Z e Alfa, que se resolvam, né? Eles que se resolvam estão disruptando tudo e a gente tem que estar aberto a aprender e a evoluir. Casa Firjan, muito obrigado por nós estarmos aqui nesse debate. Gente, muito obrigado pela participação de todos.